Hebreus 4, capítulo 1, Hebreus capítulo 4, versículo 1, portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareçam ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Portanto, somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então nós vivemos, irmãos, épocas em que tempos difíceis, tempos de muita dificuldade, tempos em que inverdades, as falsidades contrárias à Bíblia têm entrado dentro das famílias, destruído famílias, destruído igrejas. Vivemos tempos que, através aí da mídia, através da web, muitos ensinos errados têm se infiltrado em nosso meio, e eles vêm com uma capa bonita, com um embrulho bonito, e muitas vezes nós ficamos na dúvida de alguma coisa, outras vezes ficamos tentados a apreciar aquilo, né? E acaba entrando em nossas vidas, em nossas famílias, e nós mesmos como crentes. Então precisamos cuidar disso, para que a gente não venha a cair numa apostasia, que é ficar longe da fé, pensando que está na fé, ficar longe de Cristo, pensando que está com Cristo. A gente precisa cuidar para que os irmãos lembram que a primeira mensagem que eu trouxe sobre a apostasia, eu procurei trazer uma definição do que é a apostasia: é cair ao lado, ficar ao lado, à parte do caminho que eu estava seguindo. E às vezes até eu ando em paralelo, que é algo assim, do tipo, eu penso que eu estou em Cristo, mas na verdade eu não estou, porque eu estou andando em paralelo, pensando que eu estou em Cristo. Então, como combater a apostasia na minha vida, na sua vida? Como crente, nós precisamos de algumas armas. Pela fé, crendo na palavra de Deus. Dessa forma a gente não precisa andar de lado, em paralelo. Dessa forma, na dúvida, nós podemos, pela fé que temos na palavra de Deus, continuar firmes no caminho correto. E a gente tem percebido, eu tenho percebido, muitas pessoas vivendo nesse mundo com esse peso. Muitas pessoas já cansadas de serem enganadas, muitas pessoas já cansadas do que eu creio, onde eu coloco a minha vida, porque eu tentei A e fui frustrado, eu tentei B e fui frustrado, eu tentei C e fui frustrado. Então, muitas pessoas deixaram o Evangelho, as coisas do Senhor, para a última opção, mas enfim, elas, de tanta frustração que elas encontraram neste mundo, elas então, eu vou fazer mais uma tentativa. Vou tentar o Evangelho, vou tentar a Bíblia, vou lá ver como é que é esse negócio de igreja, o que eles ensinam, o que é esse povo aí, por que eles se reúnem, por que eles cantam, por que eles fazem missões. Eu vou tentar fazer mais uma tentativa na minha vida. Se isso não der certo, vou partir, muitos partem até para coisas extremas, vou partir para um vício, vou partir para um suicídio, que a minha vida não aguento mais. E o mundo tem colocado um peso enorme na vida das pessoas. Eu acho que vocês devem concordar com isso. As pessoas ao seu redor, elas estão
se sentindo pesadas, e muitas acabam se entregando para as coisas desse mundo. E nós devemos ser esperança. Não que nós sejamos perfeitos, nós precisamos reconhecer: eu sou a esperança porque eu tenho, não que eu sou, eu tenho Cristo. Eu sou falho, não sou perfeito, mas eu posso indicar a pessoa, eu posso indicar para a pessoa o caminho, eu posso ajudar essa pessoa que está precisando da minha ajuda. Mas primeiro eu preciso então ter fé. O que é ter fé? É confiar. Quando alguém vem conversar comigo e essa pessoa vem expor algumas coisas para mim, e ela diz: olha, confia em mim, na minha palavra, e aí eu tenho uma escolha: confiar no que ela vai dizer para mim ou não. É a mesma coisa com Cristo. Eu ouço da sua palavra, não mais audivelmente agora, mas pela leitura da Bíblia Sagrada. Então, e daí eu tenho uma escolha: eu vou crer nisso ou não vou crer nisso? Eu vou crer na palavra, no que Cristo falou ou não? E isso é fé, porque isso me ajuda a não cair em apostasia. Isso me ajuda a não cair ao lado. Isso me ajuda a não andar em paralelo, pensando que não, eu estou no caminho certo, estou indo para o céu, e quando chega lá no dia D, Jesus diz: olha, desculpa, mas você não vai poder entrar aqui. Mas por quê? Eu estava? Não, você estava andando em paralelo. Você não estava andando no caminho que é Cristo, você estava andando em paralelo. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse texto para ajudar a nossa fé, a minha e a sua fé, para nos ajudar a andarmos no caminho e não cairmos em apostasia. Então os irmãos se lembram que na primeira mensagem eu me esforcei em definir a apostasia, e nós podemos naquela mensagem observar que um crente pode cair em apostasia quando ele não se mantém fiel a Deus, porque ele acaba virando as costas para o Senhor e cedendo ao modo de viver secular. É o andar em paralelo. Não é apostasia somente quando alguém nega a fé em Deus, mas também quando alguém deliberadamente não vive a fé que professa. Eu professo a fé, mas eu deliberadamente não quero viver aquela fé. É diferente de eu professo aquela fé, mas estou fraco, tenho tido caídas na minha vida, na minha fé, e preciso de ajuda. Eu quero ajuda porque eu quero andar nessa fé. É diferente daquela pessoa que professou a fé, mas ao mesmo tempo, de forma deliberada, ela não vou seguir assim. Então, nesse texto que eu acabei de ler, parece que alguns crentes estavam preocupados de ter colocado a fé em Cristo tarde demais, porque pensavam que não receberiam a promessa de entrar no descanso de Deus. Eles estavam preocupados, igual aqueles crentes de Tessalonicenses, que eles pensaram: olha, será que já aconteceu o arrebatamento? Cristo já voltou? Eles estavam preocupados aqui. Será que eu coloquei? Foi tarde. Me atrasei e perdi o ônibus. Eles estavam preocupados de não ter entrado no descanso de Deus. E vamos ver, o que é esse descanso? Esse descanso aqui tem dois aspectos: um, o eterno, a eternidade com Deus no céu, e o outro, o descanso de viver já em Cristo, em Deus, nesse mundo. Aquilo que eu falei no início é um peso para aquele que não tem Cristo, viver a vida debaixo do pecado. E para um crente que já tem Cristo também é um peso quando ele não está vivendo em conformidade com a palavra de Deus. É um peso também. E ele vive na culpa. E sempre há pelo menos três pessoas culpando o crente. Uma é o Espírito Santo, de forma positiva, fica culpando o crente para que ele volte, se restaure. A outra é o próprio inimigo, Satanás, os demônios. E a outra é o próprio mundo, as pessoas ao seu redor.
Então acaba sendo um peso. A melhor tradução que deixa isso claro está na CF, diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, descanso, repouso, tá? Pareça que algum de vós fique para trás. MacArthur, ele comenta o seguinte: para que não pensem que chegaram tarde demais para entrarem no descanso de Jesus. Então, o descanso em vista aqui pode ser com relação à segurança da salvação. Eu sou salvo, eu tenho segurança nisso. Se eu morrer hoje, eu vou me encontrar com Cristo no céu. E se Cristo me perguntar assim: Pastor Rafael, você está na porta do céu, Cristo está lá, e ele pergunta: por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Eu faço essa pergunta para todos que fazem a classe comigo, e a resposta deve ser óbvia e com segurança: porque eu recebi o Senhor na minha vida, eu creio nas suas palavras. Então, o descanso aqui em vista pode ser a segurança da salvação e um futuro lá no céu. Eu não quero passar a impressão de que, beleza, eu vou para o céu e daí vai ter uma rede preparada para mim entre dois coqueiros e eu vou deitar lá e pronto. Não é isso. Irmãos, no céu, na eternidade, no milênio, nós vamos ter muita ação. Você gosta de ação? Muita ação. Nós vamos trabalhar muito. Poxa, pastor, agora o senhor falou algo pesado, né? Mas nós vamos trabalhar muito antes do pecado ter entrado no mundo, que ele bagunçou o trabalho, porque o trabalho veio antes do pecado. Se vocês lerem lá em Gênesis, primeiro Deus criou o trabalho, era uma bênção. Adão trabalhava e se alegrava, não se cansava do jeito de nós. Deus disse: olha, por causa do pecado, agora vocês vão sofrer com o trabalho. Mas, irmãos, lá na eternidade, na verdade, a maldição sobre o trabalho já foi retirada, mas ainda nós temos isso, porque nós não estamos na eternidade. Então, pense bem no trabalho, porque quando você for para a eternidade, a maldição sobre o trabalho vai ser tirada, e você vai trabalhar com alegria, com prazer e sem se cansar. Vai ser uma maravilha. Você é uma pessoa que gosta de produzir na vida e não consegue produzir. Puxa vida, eu precisava de 48 horas no dia, não 24, né? Lá na eternidade você vai produzir, sei lá, 1000, muito, porque aqui nós temos as limitações que o pecado trouxe para esse mundo. Nós temos um peso que limita, infelizmente é assim, mas nós já temos o gostinho do que Cristo tem feito conosco. Nós já temos esse gostinho, nós já conseguimos sentir um gostinho do céu, um gostinho da eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para os céus, mas um gostinho nós já temos, uma provinha nós já temos. Então, permanecemos firmes. Então, o descanso de Deus pode incluir também, além da eternidade, pode incluir a paz de Deus e a confiança em seu poder e em sua soberania ou em sua soberana vontade para as nossas vidas. Então veja que esse descanso não se refere só ao amanhã, ao futuro, porque muitas vezes muitos crentes eles pensam: mas eu vivo no mundo real, cheio de dificuldades, cheio de sofrimento, e parece que todo mundo que fala na Bíblia só fala para depois, para amanhã, para o futuro. Não tem nada para agora? Tem. Esse descanso também é para agora. Por isso que ele tem dois aspectos. Esse descanso é aquela paz que você só pode sentir em Cristo. É aquela paz que você não conseguia sentir quando você não tinha Cristo. Porque quando você não tinha Cristo, você tinha todo o seu sofrimento, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, sem Cristo. Você não tinha aquela paz. Quando você recebeu Cristo na sua vida, você continua com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todo o seu sofrimento, tá? Isso não muda. Só que agora você tem paz, é diferente. Vocês vivem em paz.
apesar dos apesares, eu consigo viver em paz. Esse é o descanso. Apesar de o mundo estar caindo ao meu redor, eu consigo viver em paz. Apesar de coisas estarem acontecendo na economia, na América Latina, na minha família, na minha saúde, eu estou em paz. Apesar de eu estar atribulado, cansado, eu vivo em paz. Esse é o descanso. Só que, se eu apostatar dessa fé, se eu andar em paralelo, em largo, eu perco esse descanso. Eu perco parte dessa paz. Então é isso que ele está querendo trazer aqui para os leitores do livro de Hebreus. Veja o verso 2 agora novamente. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhado de fé por aqueles que ouviram. Vocês estão entendendo a profundidade desse versículo? A mensagem do Evangelho foi pregada para eles. Só que não adiantou nada, porque eles não aceitaram essa verdade, eles não confiaram nessa verdade, não foi acompanhada de fé. Então o autor está dizendo que tanto Israel quanto a igreja receberam as boas novas de Deus. Ambos ouviram das boas novas, a ambos foi pregado as boas novas. Quais boas novas? As promessas de Deus quanto a nossa herança e descanso nele. Tanto Israel quanto a igreja ouviram. Constant comentou o seguinte: as boas novas que os israelitas ouviram não os beneficiaram porque eles se recusaram a confiar em Deus, mas se rebelaram contra Ele. Da mesma forma, as boas novas de nossa herança e descanso podem não nos beneficiar se falharmos em confiar em Deus, mas nos afastarmos dele em descrença. Então vejam a profundidade desse versículo. Porque eu ouço o Evangelho, eu vou lá no rádio, aqueles que têm o costume de ouvir a BBN, vão ouvir uma mensagem do Evangelho. Eu faço a minha devocional, vou ouvir o Evangelho. Eu venho à igreja e ouço o sermão, ouço o ensino, estudo bíblico da palavra de Deus na escola dominical, vou ouvir o Evangelho. E há uma escolha que eu devo fazer: crer ou não. E no momento que eu crer, aquilo afeta a minha vida. Tudo que a gente crê, irmãos, afeta nossas vidas. Tudo, qualquer coisa que a gente crê. Se eu crer na ciência, se eu crer... Tem coisas na ciência que a gente deve crer, com certeza, né? São verídicas, verdadeiras, tá? Não estou criticando aqui, não. Se eu crer na lógica, se eu crer na retórica, se eu crer na filosofia, se eu crer na Bíblia, então tudo isso tem coisas que são corretas, lógicas, a gente deve crer. E aquilo que eu crer vai afetar a minha vida. Então, se eu crer na palavra do Senhor, isso vai afetar a minha vida. Isso vai me trazer paz, isso vai me trazer descanso, isso vai afetar os meus sentimentos e a minha maneira de agir, porque eu vou pensar conforme aquilo que eu creio. Eu tenho convicção, eu tenho fé, eu confio. Eu confio nisso, é por isso que eu acho assim. Eu faço dessa forma, é porque eu creio na palavra de Deus. Então não basta apenas ouvir as boas novas de Deus. Não é suficiente apenas saber das promessas de Deus. É preciso crer nelas, como a palavra de Deus que não pode mentir e nem mudar. A palavra tem sido pregada, a palavra tem sido anunciada nas nossas igrejas. Os crentes têm ouvido e ainda assim alguns têm caído na apostasia. Por quê? Porque há crentes que estão recebendo a palavra de Deus como algo que não é sério, não confiam em suas palavras, começam a flertar com o engano, porque ele é atraente e prazeroso. O engano não me priva de certas vontades e desejos pecaminosos que tenho, e logo eu sou consumido pela apostasia nesse processo.
versículos. Isaías 1:10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Nenhum dos dois prestaram atenção na palavra de Deus, nem Sodoma nem Gomorra, e foram destruídos. Mas olha o que diz: ouvi a palavra do Senhor. Esse ouvir, aqui eu vou explicar depois sobre esse ouvir, mas preste atenção, cada versículo fala ouvi a palavra, ouça a palavra do Senhor. Isaías 66:5. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis. Isso quer dizer que se eu não temo, eu não vou ouvir. Jeremias 2:4. Ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Jeremias 31:10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizer. Assim continua o versículo. Ezequiel 34:7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Apocalipse 2:7, 11, 17 e 29, Apocalipse 3:6, 13 e 22. Todos dizem a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça ou compreenda o que o Espírito diz nas igrejas. Veja que interessante o que Apocalipse fala. Como assim? O que o Espírito diz nas igrejas? Porque quando um pastor sobe no púlpito, ou um pregador sobe no púlpito aqui, quem que tem falado através dele é o Espírito Santo. Olha a seriedade da palavra de Deus. Olha a seriedade que é estar aqui nessa plataforma, nesse púlpito. Ele precisa ser usado no instrumento do Espírito Santo. E aqui em Apocalipse, como nos outros versículos, esse ouça, quem tem ouvidos ouça, ele quer dizer compreenda. Então o que há de comum em todos esses versículos? Ouvir a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse ouvir desses versículos não significam apenas saber alguma informação sobre algo, não é isso. É um ouvir referente a atender por causa da confiança. É compreender, então não é só ter um ouvido físico, mas é um ouvir mentalmente, de gravar aquilo e de confiar naquilo. A palavra ouça, dos versículos de Apocalipse, significa o seguinte no original grego, essa palavra que está lá, não lembro qual palavra que era, não tem aqui, mas a palavra ouça, lá no Apocalipse está dizendo, quem tem ouvidos ouça. Essa palavra ouça, no grego, no original quer dizer prestar atenção e se esforçar para entender, para obedecer. Eu vou prestar atenção no que eu estou ouvindo e vou me esforçar em entender o que eu estou ouvindo, porque eu quero obedecer aquilo. Porque você não deve obedecer a algo que você não entende. Precisa entender. Obedecer a algo sem entender pode ser por vários motivos. Medo, sei lá, várias coisas, mas menos o ter confiança, ter fé. Agora eu entendo o que isso quer dizer, então eu vou crer. Eu vou acreditar, eu vou confiar e vou obedecer. Essa palavra quer dizer isso. Lá no texto de Apocalipse. Então eu só faço isso se eu crer em tal palavra. E a palavra ouvir, dos versículos de Isaías, Jeremias e Ezequiel, no hebraico, significa a mesma coisa, ou seja, prestar atenção, se esforçando para entender com o propósito de obedecer. Eu vou prestar atenção e vou me esforçar para entender a palavra de Deus, porque o meu propósito, o meu objetivo é obedecer. Claro, alguém pode querer entender para outros objetivos, mas o objetivo bíblico correto é esse. Então, conforme os versos 2 e 3 lá de Hebreus capítulo 4, nós precisamos ter fé na palavra de Deus, precisamos crer em seus ensinamentos e nas suas promessas para não cairmos em apostasia. Porque o inverso disso é o significado de apostasia que vimos anteriormente, na primeira mensagem. É incredulidade, descrença, deserção. Você consegue confiar em Deus, que Ele suprirá todas as suas necessidades, se você precisar tomar uma decisão sobre o seu trabalho, para se dedicar mais à família ou à obra de Deus nesse mundo?
Você consegue confiar em Deus que Ele lhe dará paz quando você decidir testemunhar de Cristo às pessoas ao seu redor e quando você tiver que decidir negar certos convites? Você consegue confiar em Deus que Ele honrará a tua vida e a tua família e lhe satisfará com prazeres que agradam a Ele e agradam a você quando for necessário você negar certos prazeres para a tua vida nesse mundo e para seus familiares? Você consegue confiar em Deus que Ele abençoará os seus filhos, mesmo que você precisou privá-los de algumas coisas em detrimento dos ensinamentos da palavra de Deus e de fidelidade com Ele? A fé ou a confiança na palavra de Deus é uma arma contra a apostasia, contra o afastamento dele. Hebreus 11:6 diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quanto o buscam. Você quer se aproximar de Deus, você vai precisar confiar nele, na sua palavra. Versículo 3: porquanto somos nós os que temos crido, que entramos no descanso conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então o autor de Hebreus, ele é bem enfático aqui na sua conclusão. Somente os que agem por fé é que provarão do descanso de Deus, tanto o eterno, como o descanso de viver em paz com Ele aqui. Mas o exercício constante da fé vai nos dando o descanso diário, nesse mundo, ou deste mundo melhor, de que tanto necessitamos e almejamos. O exercício constante de fé. Uma vez lá atrás eu criei para a salvação, pronto, não precisa mais crer para a salvação, a gente não perde a salvação, não insiste na palavra de Deus isso. Eu quando tinha 18 anos, criei em Cristo para a salvação. Beleza, não preciso mais crer para a salvação, mas todo dia eu preciso exercer a minha fé, para que eu consiga todo dia viver em paz com Deus, porque todo dia eu enfrentarei dificuldades nesse mundo, não é verdade? Muitos têm um pouquinho de paz quando chega um feriado no final de semana, né? Outros nem isso. Mas muitos sabem, segunda-feira eu vou enfrentar certas coisas, certas pessoas. Mas eu vou com Deus, eu vou levantar e eu vou com o Senhor, Ele vai me ajudar. Muitas pessoas vão enfrentar uma doença, muitas pessoas vão enfrentar algum relacionamento difícil, seja familiar ou não, mas ela sabe, é difícil, mas eu estou com Deus. Estou tremendo, mas eu estou com o Senhor. Eu estou em paz. Então não importa o que vai acontecer, não importa o desfecho, a conclusão da questão em vista. Não importa, o importa é que se acontecer A, eu estou em paz com Deus. Se acontecer B, eu estou em paz com Deus. Se acontecer C, eu estou em paz com Deus. Eu vou prosseguir a minha vida, não importa o desfecho. Nem que eu tenha começado do zero, mas em paz com Deus, com o Senhor me ajudando. Imagina Abraão, quando saiu lá da terra de Arã, Ur dos caldeus, né? Depois teve que deixar o pai. Ele estava, digamos, na nossa linguagem de hoje, edificando a sua carreira no seu tempo, né? Ele tinha a sua cultura, seus familiares, mas ele precisou começar do zero, indo para uma terra nova, sozinho, com algumas pessoas, né, em família, mas ele não tinha um exército no meio de Canaã. Não pensem que Canaã era uma terra de pessoas incautas, de cidadezinhas mequetrefes, não, era algo pomposo, grande, cheio de guerreiros, e para a época era bem avançada tecnologicamente falando, a terra de Canaã. A arqueologia comprova isso. Ele chegou num lugar muito avançado, né? E o Senhor Deus foi abençoando. O processo foi longo, mas Deus tinha propósitos para Abraão, e Deus cumpriu os propósitos para Abraão, e Deus tinha propósitos para o futuro, que era formar uma nação, e Deus formou a nação, e Abraão nem entrou
nessa nação de Israel com as 12 tribos, mas Abraão foi o início só. Mas os propósitos de Deus, que Deus tinha, incluía a vida de Abraão. A promessa que Deus tinha para Abraão chegou até nós, porque ele disse que Abraão seria pai de muitas nações, e nós, pela fé, somos descendentes de quem? Que a Bíblia fala? Abraão. Não somos descendentes de Abraão, pelo menos se tem algum judeu aqui, é descendente dele 2 vezes. De sangue. Oi? De sangue pela fé. E pela fé, né? Se algum judeu aqui, salvo. Eu não tenho essa ascendência judaica, então eu sou uma só, né? Que é pela fé. Então os incrédulos não podem ter nenhum nem outro, ou seja, o autor de Hebreus ele é bem enfático na sua conclusão: somente os que agem por fé é que provarão o descanso de Deus. A fé para a salvação nos dará o descanso final desse mundo, mas o exercício constante vai nos dando o descanso diário desse mundo de que tanto necessitamos e almejamos. E os incrédulos não podem ter isso, nenhum nem outro, nem o descanso final, nem o descanso diário, porque eles não têm fé em Deus. Mas um crente pode ter o descanso final por ter tido a fé para a salvação e não ter o descanso diário por não exercitar a sua fé constantemente. Isso pode acontecer. Filipenses 2,12 diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes não somente na minha presença, mas porém muito mais agora na minha ausência, colocar em prática, ou seja, desenvolver a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Esse colocar em prática, esse desenvolver a salvação, é praticar a minha vida de fé diariamente. É isso que ele está dizendo. E para terminar, os versículos 6, 7 e 11 de Hebreus, nosso texto, é porque é de 1 até o 13, tá? Eu li os 4 primeiros. Eu vou ler novamente aqui. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de obediência. Então, irmãos, quero terminar com esse texto e olha que importante que ele diz aqui. O autor de Hebreus, ele estava citando algo lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento e que vale para nós hoje. O versículo 7 diz, né? No finalzinho: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o versículo 11: diante disto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, ele está citando o exemplo de desobediência de Israel, principalmente quando estavam andando no deserto. Eles não creram na palavra de Deus através do seu servo Moisés e não entraram no descanso de Deus. Eles falharam. E ele está dizendo: se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração, para que vocês vivam o descanso do Senhor. Amém? Amém.